Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 24, nós lemos assim: Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusados. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e cegos. E disse o Senhor: Senhor, tenho feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós acabamos de ler aqui a história que Jesus contou, e não é uma parábola, porque não diz que é uma parábola. A gente sabe que é uma parábola porque Jesus falou, a Bíblia diz, e contou-lhes uma parábola. Isso aqui então está relatando um fato. Um certo homem, é sempre assim, quando for um certo homem, você já viu um homem, isso realmente ocorreu. E ele conta essa história para ilustrar algumas verdades importantes. A primeira é que Deus faz um convite a todos. Deus emite o convite, primeiramente, para a salvação. E um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Foram convidados a essa ceia. O versículo 27, o versículo 17 continua dizendo: Mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde. Por quê? Porque tudo estava pronto. A comida estava pronta, estava servida, a mesa estava posta, estava tudo pronto. Só faltavam os convidados. E ele mandou. Ninguém não vê os convidados. Tudo está pronto. Mas não podemos começar sem os convidados. Então, servo, chame os convidados. Em 2 Pedro 3,9, nós temos qual é a vontade de Deus em relação à salvação. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos venham à salvação. Ele não quer que alguns se percam, não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham à salvação. Então a salvação é feito um convite para todo mundo é convidado, ninguém fica de fora. Deus preparou a salvação, Deus preparou a festa estava pronta, a salvação está pronta. O preço já foi pago, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, o preço já está pago. Assim como a festa já estava paga e preparada, a ceia estava pronta, mas muitas pessoas começaram a dar desculpas. Começaram a se excusar. Para ver, excusar quer dizer dar desculpa. Ó, você me desculpe, mas eu não posso ir porque... Aí começaram a dar suas desculpas. O povo de Deus deve estar empenhado em fazer a mesma coisa, em convidar a todos, para a salvação, mas também para a casa de Deus, para que a minha casa se encha. Qual a casa de Deus? A igreja. Deus quer que a igreja se encha. Para que Deus quer que a igreja se encha? Para que todos conheçam a salvação, que conheçam o evangelho. O meu interesse que a casa se encha aqui não é nenhum outro, a não ser que as pessoas conheçam a salvação e conheçam a palavra de Deus. Não há outro motivo. Deus sabe o coração de cada um. Você talvez diga para mim: pastor, mas eu convido as pessoas, mas muitos não vêm. Muitos não aceitam o convite. O versículo 18, e todos a uma começaram a excusar-se. Ou seja, um por um começaram a dar desculpas. Você fala: pastor, eu convido, o povo não vem. Deus conhece o coração. E Deus sabe
que muitos dão desculpas, mas são apenas isso, desculpas. Mas não nos excusa de estar convidando e chamando, e pregando e anunciando. Notem as desculpas esdrúxulas. Comprei um campo e importa ir vê-lo. E uma coisa, quem que compra um campo, uma casa, um imóvel, sem antes o quê? Então você comprou sem ver, foi? Você comprou uma casa, um campo, sem ver? Ou seja, não era um motivo, não era uma desculpa. Eu comprei o campo, eu preciso ver. Não, você não precisa ir ver, você já viu o campo. Você não é doido comprar um campo sem ver? Comprar uma casa sem ver? Você já viu. Já comprou, então para que ver? Então você não precisa ir, você quer ir. Em vez de ir para a ceia, você quer ir lá ficar babando no campo que você comprou. Oh, que campo mais lindo. Oh, esse campo agora é meu. Ah, sim, mas e a ceia? Ah, a ceia. Ele não queria ir para a ceia, não queria atender o convite. O outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Mais uma vez, quem compra boi, ou um carro, ou o que seja, sem experimentar? Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei experimentar que ele ia comer as 5 juntas de boi. Eu falei, não é esse experimentar. Esse experimentar, você vai comprar um carro, bom, eu vou dar uma voltinha com ele, né? Quero ver se ele funciona, se ele está funcionando do freio, eu vou experimentar. Ele experimentar juntas de boi, bom, eu vou ver se eles estão realmente em saúde, ou são mancos, estão com a perna quebrada. Mais uma vez, se já comprou, você já experimentou. Ninguém é doido de comprar um terreno ou um boi animal. Nesse caso aqui, poderíamos até comparar com hoje como sendo um veículo, sem antes experimentar, sem antes provar. No versículo 20 tem uma desculpa que talvez é a menos ruim. Casei e, portanto, não posso ir. Bom, então, quem é casado não pode ir para a igreja, tem desculpa. Vai dizer que não conhecia a noiva, nunca viu antes, como é que é isso? Também, é uma desculpa, gente. As pessoas fazem e dão as mais incríveis desculpas para recusar o convite de Deus para a salvação, o convite de Deus para ir para a sua casa. Mas não são apenas os convidados que dão desculpas, muitas vezes os próprios servos que deveriam estar convidando e chamando estão dando desculpas. E muitas vezes a nossa desculpa é, eu chamo, ninguém vem. O nosso papel não é arrastar ninguém para a igreja. Nosso papel é convidar. Jesus falou, ide e pregar o evangelho. O nosso papel é ir pregar. Se a pessoa não quer aceitar, não quer ouvir, aí o problema é deles. Eu fui. Então, nós não devemos dar desculpas. Mesmo se o que a gente mais ouve às vezes é desculpas porque a pessoa não pode ou não quer, o que ele inventou que não pode aceitar o convite de Deus. É com eles e Deus. Mas nós fizemos a nossa parte. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre as pessoas que não aceitam o convite, e nem sobre as pessoas que deveriam estar convidando e não estão. Eu quero hoje ver qual foi a reação de Deus. Qual foi a reação de Deus? Qual é a reação de Deus quando as pessoas não aceitam ou quando os seus servos não convidam? Olha comigo no versículo 21. A primeira reação que nós vamos ver em relação a Deus veja a indignação de Deus. A indignação. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa. Sai depressa. Essa palavra indignado, ela significa irado. Ele ficou irado. Indignado. Deus fica indignado. Essa palavra indignado é a tradução da palavra grega orgizo. Quer dizer, bravo. Irado. Deus ficou irado. Deus ficou bravo. Deus não tem simpatia alguma com as desculpas que o povo dá. Esse senhor aqui, o pai de família que deu a festa, Jesus está usando isso como um exemplo, uma figura, um retrato, como se fosse Deus. Deus preparou salvação como esse pai de família preparou a ceia. E ele falou, está tudo pronto, está tudo preparado, cadê o povo? O povo não veio. O povo fez desculpas, inventou lá umas histórias meio cabeluda para lá. Qual foi a reação do pai de família? Indignado. Qual a reação de Deus? Indignação também, irado, bravo.
Vinde que já está tudo preparado. São a salvação. Jesus Cristo já veio, já viveu, morreu, ressuscitou, está tudo preparado. Imagine você. Você convida o pastor para o almoço, uma janta, ou seja. Dias antes você viu o que, pastor? Você planeja, você vê isso, você sai, você compra. No dia você prepara, cozinha tudo, coloca a mesa, deixa eu ir rápido que está já chegando a hora do almoço. O pastor chega já aí. E para o almoço o pastor é muito pontual. Não esqueça disso não. Você faz todo aquele trabalho, aquele sacrifício, você bota a mesa, você forra a mesa, bota os pratos, talheres, faz tudo. Aí dá meio-dia, nada. Meio-dia e meio, nada. Dá 2 horas, nada. Cadê aquele infeliz do pastor? Infeliz não. Cadê o abençoado do pastor? Aí você fala, ô fulano, você tem o nome do pastor? Tem. Liga aí para ele, eu ligo aqui para mim. Ah, irmã, sabe o que foi? Eu comprei umas tintas para a igreja, aí eu tinha que ver a cor da tinta. Você comprou tinta sem saber a cor? Foi, pastor? Ah, me desculpe. Ah, tá. Me diga se você não ficaria indignado. Eu tive o trabalho, a despesa, o cuidado, e você não veio com uma desculpa esdrúxula dessa? Pois é, Deus mandou seu filho, unigênito, inocente, justo e perfeito, para essa terra. Aqui na terra ele só fez o bem, só foi uma bênção. Pregou, trouxe a verdade, sarou, ressuscitou mortos, curou, fez de tudo. Deu sua vida, foi morto de forma cruel, foi enterrado, foi sepultado, ressuscitou o 3º dia, para nos livrar do inferno, da condenação eterna, abrir o caminho à presença de Deus. Ah, quero não, porque blá, 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 blá. Não conte com a compreensão de Deus. Conte com a ira de Deus. Deus fica indignado. Deus deu seu filho. Deus não poupou o seu próprio filho. Para alguém dar uma desculpa esfarrapada dessa? Ah, não vou porque eu tenho que ver o campo que eu comprei de novo. Eu tenho que experimentar a junta de boi de novo. Não pode esperar. O que é tão importante? O que é mais importante do que uma alma, a sua própria alma eterna? O que é mais importante do que a alma eterna de pessoas lá no mundo que não conhecem Cristo? E um dia, cada um de nós éramos tais pessoas. Havia um dia que eu não conhecia Jesus. Havia um dia que alguém veio falar de Jesus para mim. E se essa pessoa não viesse falar de Jesus para mim, talvez eu ainda estaria até hoje perdido a caminho do inferno. Mas alguém se deu o trabalho de fazer o convite. E eu aceitei o convite. Mas tem muita gente que não aceita o convite porque nunca recebe o convite. Porque quem deveria estar convidando, não convida. Qual a reação de Deus? Indignação. A mesma indignação. Não deixe Deus irado. Em Hebreus 10 fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, a gente está aqui, ó. Deus está na nossa vida aqui. Cada fôlego, cada batida do nosso coração está na mão de Deus. Você quer realmente deixar Deus irado? Não. Nós não queremos. Em Provérbios 1, versículo 26, tem um trecho, é um dos trechos mais horripilantes da Bíblia e reais. Olha o que fala aqui, ó. É Deus falando. Vou ler só um pequeno trecho. Fala assim: também da minha parte eu me rirei na vossa perdição. Isso aqui é Deus falando para as pessoas que rejeitam Deus, desobedecem a Deus, não querem saber de Deus. Deus fala assim: da minha parte eu me rirei na vossa perdição. E zombarei em vindo o vosso temor. Isso que é Deus falando, está escrito na Bíblia, não é fora de contexto.
É o texto no seu contexto. Deus fala, quem me rejeita e quem faz desculpas para me rejeitar, eu vou rir, eu vou zombar. Deus vai zombar quando vier a nossa perdição e o nosso temor. Aqui não está falando sobre perdição eterna de inferno. Não, perdição assim, quando tudo estiver indo errado na sua vida, quando tudo é perdido na sua vida, tudo está dando marcha ré, dando para trás, tudo dando errado, eu vou rir, eu vou zombar de você. Por que Deus faria isso? Leia os versículos anteriores, lá está dizendo, você não quis o meu conselho, você não quis minha repreensão, você rejeitou tudo o que eu falava, tudo o que eu fazia. Aí quando vinha a vossa perdição e o seu temor, ou seja, quando chegar a hora de colher o que você plantou, eu vou rir, eu vou zombar. Continua. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Note que aqui vai vir como uma assolação, você de repente, como um furacão, do nada, de repente vai ser um troço. Do nada, de forma assoladora, de repente, sem aviso, vai começar tudo errado. Então clamarão a mim. Ou seja, não clamavam antes, não ouviam antes, não buscavam antes. Então, ou seja, só então clamarão a mim, mas eu não responderei. Vão clamar, eu não vou responder. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. É um dos textos da Bíblia que, eu digo para você, para mim, pessoalmente, mais horripilantes que tem. Pessoas que estão clamando, buscando Deus, que estão no aperto, na angústia, e Deus fala, não vou ouvir, vou me esconder de vocês. Eu vou zombar e eu vou rir. Deus não faria isso. Está escrito na palavra, tá? Leia lá primeiro Provérbios 1, ou li 26 a 28, mas leia antes, leia depois do 26 a 28. Você só vai estar explicando a situação, mas é isso que eu estou dizendo aqui. Aí eu pergunto, nós queremos cair na mão de um Deus irado? Não. Antes de eu ser salvo, no dia 21 de julho de 1991, hoje é o dia 17, daqui a 3 dias eu vou fazer 30 anos de salvo. Mas os dias que antecediam a minha salvação, eu tinha plena noção que eu estava nas mãos de um Deus irado, porque não havia aceitado. Eu havia entendido o Evangelho, mas não havia aceitado. E caiu a moeda, eu falei, gente, eu estou na mão de Deus, Deus está irado comigo, por quê? Porque eu sou um pecador, eu preciso aceitar Jesus. Eu nunca tinha lido esse trecho aqui, não tinha lido a Bíblia ainda. Nem salvo era, mas Deus trouxe uma convicção no meu coração. Eu estava, dizer desesperado é pouco, eu estava aperreado, eu tenho que ser salvo, eu preciso ser salvo. Talvez não é assim com todo mundo, estou dizendo que foi assim comigo. E eu lembro, dias depois da minha salvação, nem sabia direito o que estava fazendo, eu comecei a falar para todo mundo de Jesus. Falar para meus irmãos, falar com o pessoal no trabalho. Eu era o cara mais chato do mundo, pior que eu não sabia fazer direito. Nunca tinha feito antes, fazia lá do meu jeito, mas eu fazia. Que eu me lembro, ninguém foi salvo. Mas sabe uma coisa? Talvez foi lançada uma semente. Talvez foi lançada uma semente. O que esse doido está falando? Nunca falou de Deus, agora está aí, só fala de Deus, de céu, de inferno, de salvação de Jesus. Que bicho mordeu ele? Mas a gente tem que aceitar o convite e também precisamos agora fazer o convite. Se ninguém faz o convite, ninguém ouve o convite. Se ninguém ouve o convite, ninguém aceita o convite, porque não recebeu o convite. Deus fica indignado. Versículo 21. Disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Note, não só a indignação de Deus, olha o mandamento de Deus. Olha o mandamento de Deus. Deus dá uma ordem, um comando, ele fala, sai depressa, traze aqui, força-os a entrar. Isso não foi sugestões, ideias, não. O servo mandou. E o pai de família mandou, e o pai de família aqui, ele ilustra, representa Deus.
Note a urgência, note a pressa, depressa. Força-os a entrar. Não quer dizer que é para pegar ele lá, amarrar ele no pescoço e se arrastar para a igreja. Não é isso. Mas forçar é sobre insistir. Insista. Ah, vou não. Não, vamos. Faça de novo. Eu não sei onde é que é. Leve. Eu não tenho como ir. Carregue nas costas. Dê um jeito. Quando eu fui salvo, pouco tempo depois, 3 meses depois, eu e a irmã Simone, eu pedi conta do meu trabalho, pedi as contas, saí. Olha a loucura. Eu não consigo ninguém fazer isso. Foi loucura. Mas foi loucura santa. E fomos embora, a gente morava na Inglaterra, em Londres, fomos para a Espanha. Por quê? O pastor que havia me levado a Cristo tinha saído de lá e Deus o levou para a Espanha. Trabalhar numa igreja nova que tinha começado lá no sul da Espanha. Foi o que eu fiz. 3 meses depois, eu vou atrás dele. Deles que eu ouvi a palavra de Cristo, deles que eu ouvi a verdade, ele pregou o evangelho. Sabe fazer? Eu vou atrás dele, você vê, eu vou lá atrás dele, pedir a conta do meu trabalho, vendemos apartamento, vendemos tudo, fizemos as malas e ó, se picamos para a Espanha. Chegando lá, acabamos alugando apartamento com esse pastor e sua família, um apartamento grande, a gente dividiu o apartamento com eles e moramos lá. Passamos 6, 7, 8, 9 meses na Espanha. Morando lá, ajudando lá. A fazer o quê? A fazer convite. Depois desse tempo, eu pensei, eu vou para a Espanha, vou passar o resto da minha vida servindo Deus na Espanha. Pensei eu, na minha inocência. Só que Deus não queria aquilo. Eu não estava pronto, não era a época. Eu não sabia que Deus queria eu no Brasil. Aí eu saí da Espanha, voltei para a Inglaterra, pouco tempo depois da Inglaterra. Não tinha apartamento mais, não tinha emprego mais, lembra que eu pedi as contas? Falei, bom, eu vou continuar a vida aqui, que eu acho que não é, porque eu saí daqui, Deus me tirou daqui, eu pensei. Não é na Espanha, porque Deus fechou as portas lá, então não é lá. Já sei, vamos embora para o Brasil. Viemos para o Brasil aqui. Aí quando nasceu nossas filhas, Gabriela e Michelle nasceram aqui no Brasil. Quando minha filha mais nova tinha 2 anos, voltamos para a Inglaterra. Para quê? Para se preparar para entrar no ministério. Mas nesse meio tempo no Brasil, entre a Espanha e voltar, que estava no Brasil, minhas filhas nasceram. Alguém lembra daquele, o Fiat 147? Cabia no bolso. Pois é. Eu tinha um daqueles carros maravilhosos. Foram 2 alegrias. O dia que comprei e o dia que eu vendi aquele carro. Foi 2 alegrias da minha vida. Tá? Tu acredita que eu colocava 9 pessoas num Fiat 147? Uhum. Para quê, pastor? Levava todo mundo para a igreja que estava frequentando naquela época. Chegava lá, abria porta-mala, a gente saindo do porta-mala, não tinha porta atrás, era um monte de gente saindo. Mas era tanta gente que um Fiat 147, mesmo com 9 pessoas dentro, não dava conta. Eu tinha conhecido que tinha uma Kombi. Eu pedi emprestado para ele de domingo a Kombi. Aí eu enchi aquela Kombi para levar o povo para a igreja. Essa mania persistiu até os dias recentes. Faz tempo, a gente não tem mais Kombi, a gente usa outros versículos, mas a gente nós tínhamos uma besta, outra igreja tinha uma besta de 18 lugares. Eu tenho gravado em vídeo 39 pessoas saindo daquela besta. 39 pessoas. Sabe o que era isso? Convidando. Gente, nós temos que aceitar o convite e fazer o convite. Por quê? Deus fala aqui, ó, saí depressa, traze aqui. Se eles não vêm, traga-os. Ah, pastor, eu não tenho veículo. Pega pela mão. Não, pela orelha não. Deixa a orelha de fora. Eu tenho um colega em São Paulo, ele fazia isso. Tinha uma Kombi, só que a Kombi quebrou, não sei o que houve, ele ficou sem Kombi. Só que ele fazia, ele saía a pé pelas redondezas, pegando o povo e chamando, bora para a igreja, vamos lá. Aí sai aquela multidão e aumentando. Em São Paulo, a igreja era perto do bairro, né? Ficavam. Aí ele sai fazendo aquele grupo saindo, o grupo aumentando até chegar na igreja. Por quê? Bom, se não tinha um veículo, eu vou fazer a pé mesmo. Não estou dizendo para você fazer isso necessariamente, não que ele fez. Mas a questão é, nós temos que aceitar o convite e depois temos que fazer o convite. Aceitar é o mandamento. Deus mandou, Deus deu uma ordem. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Ainda tem espaço, chefe.
Versículo 23. Sai pelos caminhos e vá lá. O que é isso? Então vai para o campo, vai para os caminhos pelo campo, na cidade, nas ruas, não tem mais gente? Então sai no meio do mato, sai nos campos, sai fora da cidade. Esse pai de família queria sua casa cheia. Saia, procure, depressa, traga-os aqui. Primeira coisa, vamos notar a indignação de Deus. Número 2, o mandamento de Deus. Número 3, a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. Versículo 23. Para que tudo isso, pastor? Porque o pai de família queria tudo isso. Para que a minha casa se encha. Ele queria ver a casa dele cheia. Deus quer ver o céu cheio. Deus quer ver o céu cheio. Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas muitos não aceitam o convite. A verdade é essa. E muitos não fazem o convite. Essa é outra verdade. E talvez muitos dos que não aceitaram o convite foi porque nunca foi feito o convite dos que deveriam estar convidando. Ah, é com a gente. Com certeza, muitos mesmo fazendo o convite não vão fazer desculpas. Problema deles. Nós temos que fazer a nossa parte. Que eles não venham por falta de convite. Se não venham porque recusaram, deram uma desculpa, justificaram, mas não seja por falta de convite. Essa é a vontade do Pai. E essa deve ser a nossa vontade. Que a casa de Deus, tanto no céu quanto na terra, se encha. Pais e mães, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Que trabalho é mais importante que igreja? Que lazer é mais importante que igreja? Que escola é mais importante que igreja? Ah, o meu filho vai para a igreja hoje porque ele tem um jogo, tem uma atividade na escola. Nada de errado com o jogo, a não ser que seja aquele jogo. Jogo, lazer, escola, trabalho, nada disso é errado. É interessante aquele, o Free Fire, né? O videogame pode ser errado? Pode. Quando? Quando ele está na prioridade errada. Quando que alguém deve jogar videogame? Bom, fez lição de casa? Fiz. Ajudou nas tarefas de casa? Ajudei. Ajudou papai e mamãe? Ajudou. Foi para a igreja? Foi. Aprendeu os versículos? Aprendeu. Feito? Pronto. Agora você pode jogar. Videogame deve estar lá embaixo. Lá embaixo. E mesmo assim, o que acontece? Nem comer e dormir a pessoa quer mais. Pois é. Então, muitas vezes, os nossos pais, nós damos um bom exemplo, não necessariamente com jogo, mas não vou para a igreja hoje porque está chovendo, está ventando, porque eu estou cansado, porque a gente vai fazer uma... Estamos dando um mau exemplo. Mau exemplo. Eu não preciso ir para a igreja para agradar a Deus. Eu discordo e Deus discorda. Ele quer sua casa cheia. E se o povo de Deus não vai para a casa de Deus, vamos esperar que o mundo vá para a casa de Deus, ou que o mundo venha para a casa de Deus. Cristo morreu por toda igreja de verdade. Tá? Tem muita igreja que só tem a placa na frente, né? Mas tem muita igreja no mundo que é igreja de verdade. Igreja de verdade. Pois bem, essas igrejas, Cristo morreu por elas. Esse é o preço. Ou seja, está tudo pronto. Está tudo pronto, está tudo pago, está tudo pronto. Não vamos fazer desculpas. Vamos ter a prioridade correta, fazer a escolha certa. Por último, nós temos a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a indignação de Deus. E por último, a ceia de Deus. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você está sentindo aqui a indignação de Deus? Deu agora há pouco a indignação de Deus, né? Lá em Provérbios 1, falando que eu vou zombar da sua perdição, vão procurar, não vão me achar, vão clamar, eu não vou responder. Olha aqui, ó. Ele falou aqui, esses homens que deram desculpas não vão provar da minha ceia. Agora quem não quer sou eu. Eles vão clamar, eu não vou responder. Eles vão procurar, não vão me achar. Quando vier a tormenta e o sofrimento, eu vou rir e vou zombar deles. Está aqui, ó. Se a pessoa um desses chegar lá na porta da festa,
Ah, eu já provei a junta de boi, eu já fui ver o campo. Posso entrar? Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja então a ceia de Deus que não vai ser servida. O convite para a ceia é para todos. Essa ceia, eu vou dizer o cardápio dessa ceia. Esse cardápio, como prato principal, tem a salvação. Esse é o prato principal, é a salvação. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja que coisa. Foi anunciada pelo Senhor, foi anunciada por Jesus, e depois pelo aqueles que ouviram. Veja bem, eu não ouvi o evangelho de Jesus, mas eu ouvi de alguém, que ouviu 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 de alguém, blá, 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 que ouviu de Jesus. Porque não tem outro meio de fazer o convite, não tem outro meio de ouvir salvação, a não ser de Jesus, que pregou para os seus apóstolos, que pregaram para outras pessoas, que pregaram até chegar a você e eu. Está aqui, ó. Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação, a qual que é a salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor. Ela começou com Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Do mesmo jeito que Jesus falou, e eu ouvi, agora eu preciso falar. Para que outros ouçam, para que eles convidem. O prato principal é a salvação. Como escaparemos de tão grande salvação? Gente, não existe salvação, não existe. Ah, ganhar na loto é melhor. Gente, se ganhar na loto, fica milionário, daqui a alguns anos tu morre, perdido, vai para o inferno do mesmo jeito. Sério. A maioria das pessoas lá fora estão mais preocupadas em ganhar na loto e ficar rico do que com a sua alma eterna. Que você desfrute das riquezas e do luxo desse mundo por 10, 20, 30, 50, 60, 100 anos. Sem salvação, tu morre e vai para o inferno do mesmo jeito. Por quanto tempo? Não tem tempo. Para sempre. Jesus está oferecendo salvação eterna. Tão grande salvação. Quais os acompanhamentos ao prato principal? Bom, primeira salvação acompanhada de paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz. Nessa ceia tem salvação, tem paz, tem o cuidado de Deus. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda ansiedade, é o que a gente faz aqui, todo culto, a gente se reúne aqui para quê? Nós compartilhamos aquilo que causa ansiedade. E lançamos no pastor? Em mim não, nós lançamos a Deus. Nós entregamos a Deus. Nós temos o cuidado de Deus, a paz de Deus. As nossas necessidades podem ser supridas. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso está na ceia. Tem salvação, tem paz, tem cuidado, necessidades supridas. Alegria e felicidade, Salmo 16, versículo 11, far-me-á ver a vereda da vida, e na tua presença a fartura de alegrias, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Essa deve ser a sobremesa. Deus aqui oferece alegria e felicidade. Você vê o mundo aí, o maioria do povo tudo triste, cabisbaixo, deprimido. Deus fala, eu tenho paz, eu tenho felicidade, alegria, eu cuido de vocês. Ah, não quero, porque... Bom, aí o problema é seu. Gente, o pai de família convidou para uma festa, para um jantar. Tudo pago. Você não quer ir, então... E por último,
Existem coisas nessa ceia, existem coisas que Deus preparou para a gente que a gente nem imagina. Que eu não posso nem falar o que é, porque a gente não tem nem como imaginar o que é. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ouvido não ouviu, olho não viu, coração imaginou. A gente não faz nem ideia. A gente não faz noção das coisas que Deus preparou e está preparando para a gente. Não faz nem ideia. Paulo foi apedrejado certa vez, foi para o céu, Deus falou, não, tem mais coisa para você, volte. Ele voltou, ressuscitou, Paulo morreu e ressuscitou. Mas nessa que ele morreu, ele falou, eu fui arrebatado ao terceiro céu. E lá houve coisas que não era lícito o homem falar. Essa palavra lícito não quer dizer que é legal, ilegal, proibido, não. Essa palavra lícito quer dizer, não tem como eu falar as coisas que eu vi lá. Não existem palavras, não existe imaginação, vocabulário. Eu não tenho como dizer as coisas que eu vi lá. Eu vi, mas eu não sei explicar para você. É como explicar para alguém o gosto. Você pega um gringo, aqueles gringos que nunca comeu uma manga na vida. Você pega uma manga bem madura, bem doce. Aí, em vez de dar para ele, você explique para ele o gosto da manga. Ela tem assim um gosto de manga. Sim, mas o que é manga? É uma fruta. Como você explica o gosto? Como você explica o gosto para alguma coisa? Explica música para alguém? É uma música que ela... O cara é surdo, como é que você vai explicar a música? Bom, se ele é surdo, você não vai explicar, que não vai ouvir, mas como você explica? A pessoa nunca ouviu a música antes. Não é mais fácil você assobiar, cantar ou tocar música do que explicar com palavras? As coisas que Deus preparou, a gente não tem como explicar. A gente não pode nem imaginar. Essa terra, criação maravilhosa que Deus fez, Ele fez em quantos dias? 6. 6 dias Ele fez essa criação fantástica. Há mais de 2.000 anos atrás, Jesus falou, eu vou preparar lugar para vós. Gente, se em 6 dias Deus criou a terra, todas as maravilhas nela, que a gente nem conhece a metade, não conhece nenhuma parte. O que não está sendo preparado há mais de 2.000 anos? Pronto. Isso é a ceia que Deus preparou. Está tudo pronto. O preço foi pago, o convite foi feito. Cabe a nós aceitarmos e depois convidarmos.